A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bom trazer esse devocional para vocês. Bom, eu escolhi alguns versículos pensando em 2022, pensando no ano de 2022, no que eu acredito que o Senhor vai trabalhar na igreja de 2022 e no que o Senhor conversou comigo nesses tempos, nesses dias, pensando no ano que vem, pensando na igreja. E eu acredito que 2022 vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de crescimento, e foi pensando nisso que eu escolhi alguns versículos, e hoje eu gostaria de estar lendo com vocês 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo 55. 1 Coríntios, capítulo 15, 55, diz assim: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado, Deus, da tua igreja, tem cuidado, Deus, dos teus filhos. E nós cremos, Deus, que no ano que vem, Deus, nos meses, Deus, que vão seguir, o Senhor, Deus, continuará cuidando e falando conosco. Amém. Um texto sobre vitória. Esse texto, nas minhas conversas com Jesus, foi uma declaração de vitória para a igreja de Breme Luz, para o povo dele, em 2022. Mas não uma vitória comum. Eu acredito que em 2022 nós vamos ter um ano de bênçãos. Nós vamos ter um ano de vitória financeira, nós vamos ter um ano de vitória sobre enfermidades. Mas nesse texto aqui eu entendo que a vitória ela é específica. 2022 vai ser um ano de vitória sobre o pecado. 2022 vai ser um ano de vitória sobre as forças do inferno. 2022 é um ano em que nós vamos ver o Senhor e nós vamos ver a igreja lutando contra as portas do inferno e vencendo. Vitória sobre o pecado. A gente vence o inferno lutando contra o pecado. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? A morte, o pecado, não possui força, não possui vitória. Por quê? Porque a graça do Senhor Jesus Cristo nos deu a vitória antes. Eu lembro quando eu li esse texto de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ter Paulo falando no final do capítulo que a lei veio para que a transgressão fosse ressaltada. A lei fazia com que o pecado, fazia com que os seus erros fossem aumentados, fossem trazidos à tona. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor Jesus Cristo vem e Ele traz a graça da cruz, traz o sangue derramado. Ele fala, agora vocês vão ter vitória sobre o pecado. Essa é uma declaração para o ano que vem. Olha, vocês vão ver vitória sobre o pecado. E no final, no versículo 58, ele vai falar, olha, queridos irmãos, continuem fortes, continuem firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, porque vocês sabem que o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. Vocês sabem que o seu esforço na obra do Senhor sempre traz proveito. Continuem a trabalhar. Nós não paramos de trabalhar nesses 2 anos de pandemia, é verdade, nós não paramos. Mas talvez a gente tenha dado uma segurada, a gente tenha dado uma recuada. O medo tenha feito a gente ir com mais cautela. E o Senhor está dizendo, olha, continuem, aumentem o trabalho, continuem a lutar, continuem a caminhar, porque vocês vão ver a minha vitória. Vamos voltar com o evangelismo do jeito que era antes. Vamos voltar com os projetos de missões do jeito que era antes. Sabe por quê? Porque
Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver a minha graça. E a minha graça vai trazer vitória sobre o pecado. O ano de 2022 é um ano de vitória sobre o inferno, é um ano de vitória sobre o pecado. É um ano onde nós vamos ver pessoas se convertendo, é um ano onde nós vamos ver as tendas sendo alargadas, é um ano onde o inferno irá recuar, porque a graça do Senhor Jesus Cristo vai se manifestar na sua vida e você vai ver o pecado sendo derrotado. A morte não conseguirá a vitória. Essa é a declaração que eu tenho. Essa é a declaração que o Senhor trouxe para 2022. Um ano de vitória sobre o pecado.